paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar aí nessa escola dominical falando sobre a família criada por Deus. É a lição 3, falamos da criação, falamos da reconstrução e hoje nós vamos falar da família criada por Deus. Eu queria que você nessa manhã aí, você declarasse assim: a minha família foi criado por Deus. Você pode declarar: a minha família foi criado por Deus. Esse é o tema. E eu quero começar aqui a fazer algumas perguntas. Por que Deus criou a família? Por que Deus prioriza a família? Qual é o propósito da família na Terra? É isso que eu quero perguntar nessa manhã, tá certo? Então eu quero ler aqui o texto base, eu vou estar aí ministrando, falando algumas coisas. Por que o diabo, ele odeia as famílias? Vou estar falando sobre isso, tá certo? Junta aí a sua família, os teus filhos, o teu esposo, para estar assistindo aí esse vídeo e você está compartilhando aí, estudando aí sobre isso, tá joia? Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, palavra de Deus, verso 27, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem Deus criou, homem e mulher os criou. Verso 28, Deus os abençoou e lhe disse-lhe: seja férteis, se multiplique-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem na terra. E disse-lhe Deus: eis que eu dou a vocês todas as plantas que nascerem em toda a terra e produza semente, e todas as árvores que dão fruto com semente, elas servirão de alimentos para você. E eu dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem-se fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves dos céus, e todas as criaturas que se movem, retem no chão. Assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito, tudo que havia ficado muito bom. E passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Primeira coisa que eu quero dizer com você é: Deus criou o homem, Deus formou o homem no sexto dia. Deus já tinha criado todas as coisas, mas ainda faltava a família. O homem estava ali no paraíso, só, solitário. E o homem, eu quero dizer para você que nenhum homem na face dessa terra, nenhuma mulher, nasceu para viver uma vida solitária. Todos nós nascemos para estar em família, para a gente estarmos juntos. O homem não foi feito para viver só, tá joia? Então, por isso que existe família. Deus falou para Adão: Adão, eu vou fazer uma ajudadora que vai te ajudar. Essa vai ser carne da tua carne, sangue do teu sangue. Vocês vão ser um. E vocês vão multiplicar e assim vai se formar a família. Veja só o que eu quero dizer com você. Hoje, na nossa sociedade moderna, tem se implantado um novo padrão de família, dizendo que família hoje em dia não é mais o pai, não é mais, mais um homem, uma mulher e uma criança. Não, eles não dizem que isso é mais um padrão de família. Agora, segundo essa nova modernidade que tem por aí, mundana, eles decretam e falam o seguinte, que o padrão de família pode ser 2 mulheres criando uma criança. O padrão de uma família pode ser 2 homens criando uma criança. Não, isso é antibíblico, isso Deus abomina essas práticas. O Deus fez homem e mulher para constituir família, tá joia? Então é isso que eu quero que você entenda. Tudo aquilo que foge da Bíblia, tudo aquilo que foge do mandamento, da criação do Senhor, Deus não está nesse negócio. Então, padrão de família é homem e mulher, tá joia?
Então, nós, Romanos capítulo 12, verso 2, diz que nós não podemos conformar com as coisas desse mundo. Tá joia? Então, eu e você não podemos aceitar esse padrão de família que eles têm colocado por aí. Tá joia? Primeira coisa que eu quero falar com você. Deus primeiro criou o homem para formar essa família. Deus criou o homem. Tá joia? A Bíblia diz lá em 1 Timóteo, abra lá a tua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo. Tá joia? Nós vamos ver isso. Carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 2, verso 13. Vai estar dizendo assim, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois foi formado a Eva. O que esse texto está querendo dizer? Que primeira coisa, Deus criou o homem. Deus fez o homem primeiro. Tá joia? Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher. Tá joia? Então como é que Deus fez o homem? Deus fez o homem trino. Tá joia? Deus fez o homem composto. Tá entendendo? Então, primeira coisa, Deus fez o homem e depois fez a mulher. Tá joia? Deus não fez o homem para a mulher, mas Deus fez a mulher para o homem. Joia? Então vamos lá então. Veja só. Deus ele faz o homem. E logo após ele vai criar a mulher. Tá joia? Então nós vamos ver aí nesse texto, no verso 28, no Gênesis 28, nós vamos ver como é que Deus cria essa mulher aí. Gênesis capítulo 1, verso 28. Está dizendo assim, Deus abençoou ele e disse, seja fértil e multiplique-se e encham toda a terra. No verso 27 fala que Deus criou o homem, a sua imagem, Deus o criou, homem e a mulher e a criou. Então, primeira coisa, Deus criou o homem, tá certo? Por isso que Deus constituiu o homem como cabeça. O homem é para dominar, o homem é para dar direção. E segundo, Deus cria a mulher para quê? Para ser ajudadora, ser aquela que ajuda seu esposo. Tá joia? Então vamos lá. A Bíblia vai dizer que a mulher, ela é a coroa do teu marido. Tá aí Provérbio capítulo 12, verso 4, diz assim, a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer para os seus ossos. Forte esse texto, não é? Então, primeira coisa, nós temos que entender que Deus fez a mulher para brilhantar o homem. A Bíblia diz que a mulher é virtuosa. A Bíblia diz que a mulher é graciada. Então, a mulher foi criada para brilhantar o homem. Ou seja, a mulher é a coroa do marido. Eu quero dizer uma coisa que é muito importante. Atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu vejo por aí muitas mulheres falando, meu marido não é nada, meu marido não vai dar em nada, meu marido é um derrotado. Essa mulher está falando do reflexo dela, porque toda mulher, ela que abrilhanta o teu marido. Aí no mundo a gente até ouve algumas pessoas dizendo que a mulher afunda o homem e a mulher levanta o homem. Numa certa verdade, numa certa modo, é verdade. Então a mulher, ela brilhanta, ela ajuda o homem, tá certo? Então a mulher exemplar, ela é a coroa do marido, tá joia? Mas a mulher que tem um comportamento vergonhoso é como um câncer para os seus ossos. Existem mulheres que são terríveis. Tem mulheres que só jogam o marido para baixo com palavras. Tem mulheres que não tratam bem os seus esposos, não respeitam os seus esposos, desonram seus esposos. Você lembra lá de Vasti? Lá no texto, no livro de Esther, o rei manda a sua rainha, ele queria apresentar a sua rainha para os teus convidados.
ele mandou chamar ela e ela negou a entrar na presença dele. Ela desonrou ele perante todos os seus convidados. E aquele rei, ele ficou envergonhado. Tem mulher que faz isso com o marido? Tem mulher que age dessa forma? Ela desonra o marido perto das pessoas. Às vezes quer lavar roupa suja perto das pessoas. Isso é errado. Aí a mulher se enquadra aqui, ó, comportamento vergonhoso. É como um câncer para os seus ossos. Ela não abrilhanta, não acrescenta, ela não honra. Então, Deus cria a mulher para ser um com seu marido, ser um com Adão. É isso que Deus faz, criou Eva para ser um. E a Bíblia diz em Evangelho de São Marcos que aquilo que Deus ajunta, jamais pode homem algum separar. Tá certo? Então, quando Deus ajunta duas pessoas, é para ser duas pessoas de excelência. É para ser duas pessoas, para ser de modo copiado. Quando Deus ajunta duas pessoas, um homem e uma mulher, é para servir de modelo para toda a terra. Tá certo? Então, em nome do Senhor Jesus, Deus foi Ele que constituiu família. Tá joia? Então, Deus faz isso. Como Deus criou a mulher? Aí está a pergunta. Deus ele faz o seguinte, Deus adormece o homem, coisa profunda. E quando o homem cai no sono profundo, ou seja, seria uma anestesia hoje para nós. E Deus vai lá do teu lado direito da tua costela e arranca uma das suas costelas e faz a mulher. Muito forte esse negócio. Você lembra que quando o Senhor Jesus ele é perfurado na cruz do Calvário, ele esfura com uma lança do teu lado direito e sai sangue e água, simbolizando o novo Adão, trazendo vida, trazendo vida. Tá joia? Então olha só comigo aí, que forte isso. A mulher foi tirada da costela do homem. E costela quer dizer costado, tá certo? Ou seja, um dos lados. No grego a costela se diz preura, muito forte, tá certo? Então a mulher, ela nasceu para andar junto com o homem. Costela quer dizer junto, lado direito, tá junto, tá apoiando, tá certo? Você, mulher que está me ouvindo nessa manhã, você apoia o seu marido, você ajuda o teu marido? Como é que você é, hein? Então a mulher tem que ajudar o marido aí, tá joia? Tem que ser um com o marido, ser somente um, tá joia? Então Deus criou a mulher para ser a coroa do teu marido, tá joia? Deus não criou o homem e a mulher só para ter intimidade. Ah, não é só isso, tá joia? Então Deus não criou a mulher só para isso, não. Algumas pessoas que casem por aí, casam só para ter relacionamento sexual. E casamento não é isso. Família não é isso. Quando Deus ajunta duas pessoas é para andar na mesma visão, para andar no mesmo pensamento, na mesma unidade, tá certo? Se uma pessoa casa só com esse propósito, tá casando com a motivação errada. Porque casamento é para fazer aquilo que Deus instituiu, família, honrar a mulher, tá certo? O marido precisa honrar a mulher, amar ela. A Bíblia diz assim como Deus amou a igreja, assim devemos nós amarmos as nossas esposas. Está escrito o do apóstolo Paulo ao Efésio. Então o nosso ajuntamento não é só para isso. É claro que o homem e a mulher, eles se completam, tá certo? Se tornam somente uma carne. Mas não é só para isso, tá certo? Deus criou a mulher para ser um cordão de duas dobras com o teu marido.
Abra aí a tua Bíblia comigo, Eclesiastes Salomão, capítulo 4, verso 12. Diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Olha que forte. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então esse foi o propósito de Deus criar o casamento. Esse foi o propósito de Deus unir macho e fêmea. Esse foi o propósito, um dos propósitos, é claro. Então o que? Está dizendo que o homem sozinho pode ser vencido. Eu tenho visto por aí muitos casamentos destruídos, sabe por quê? O marido quer vencer sozinho, quer fazer tudo sozinho, quer tomar decisão sozinho. Não existe. O marido tem que tomar decisão juntamente com a tua esposa. Senta aí, minha ajudadora. O que você acha? Vamos orar em cima disso? Me ajuda, me apoia nessa situação. Então o casal tem que andar junto. Aí está dizendo, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Ou seja, aquilo que pegar para um, pega para o outro. Tá certo? Eu me lembro que quando a minha esposa estava grávida do meu filho, a gente éramos um em tudo. Eu também fiquei grávido, tá certo? Sentia enjoo, sentia contrações, porque nós somos somente uma carne. Se a dor da tua esposa não te toca, é porque vocês ainda não são um. Se a dor do teu marido não te toca, é porque vocês ainda não são um. Precisa entender esse negócio, tá joia? Então, ou seja, os dois juntos são muito fortes. Conseguem vencer muitas coisas, tá certo? Aí vai dizer assim que um cordão de 3 dobras não se romperá com facilidade. Ninguém consegue destruir um casal junto, nada consegue parar um casal junto, uma família junto. Pode estar certo, estou te falando. Nada consegue parar, tá joia? Porque se torna um cordão de 3 dobras. Então, uma das maiores chaves que existe, a chave do casal andar junto, a família andar junto, tá joia? Eu quero ler com você aí um texto que diz assim, Mateus, Evangelho escreveu Mateus, capítulo do número 12, verso 25. Fala assim, Jesus conhecendo os seus pensamentos e disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não submergerá. É muito forte esse texto. Olha aí o que está dizendo. Que todo reino dividido não prospera. Eu tenho visto aí muitas famílias destruídas, casamentos destruídos, sabe por quê? O marido puxa para o lado esquerdo, a esposa puxa para o lado direito. Não, tá errado. O casal tem que remar junto. O casal tem que andar no mesmo alinhamento. O casal tem que andar no mesmo propósito. Então, se você quer ter um lar abençoado, escuta o que eu estou te dizendo. Você precisa andar em unidade com o teu marido. Se você quer ter uma família abençoada, você precisa andar no mesmo propósito com a tua família. Tá certo? Eu preciso chegar em comum acordo em nome do Senhor Jesus. Tá joia? Então precisa rever isso aí, tá joia? Precisa ver essa situação aí em nome de Jesus, tá? Casal dividido não subsiste, tá certo? O pagamento é meu, o salário é meu, eu faço o que eu quiser. Não, não é assim. Como é então, pastor, que o casal anda? O casal anda assim, ó. Mateus capítulo 18, verso 19. Olha aqui que o Senhor Jesus vai explicar e vai dizer. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre
o qual pedires, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Forte. Ou seja, olha aqui que o texto está dizendo. Se o casal, a família concordar aqui nessa terra acerca de qualquer assunto, Deus não pode mentir na tua palavra. Está dizendo que isso vai ser feito. Aqui está a maior chave para um casamento romper, viver o milagre de Deus, viver o sobrenatural do Senhor. Aqui está a maior chave. Eu quero te desafiar, você que está me vendo, você que está assistindo esse vídeo, a você orar juntamente com a tua esposa. Você, marido, ora junto com a tua esposa. Você, esposa, orar juntamente com o teu marido. Em nome do Senhor Jesus. Oram juntos. Levanta pela manhã, estuda a palavra de Deus, ora um pelo outro, vai para o monte junto, vai para a oração junto, vai para a igreja junto. Tem muitos casal por aí que eu tenho contemplado, um é de uma igreja e o outro é de outra igreja. Irmãos, está errado. O casal tem que andar junto, na mesma igreja, tá sentado junto, unido junto. Não existe isso, certo? Então, se você quer ter uma vida abençoada, em tudo, ser próspero em todas as áreas, ora junto aí, em concordância. Senhor Jesus, estou aqui juntamente com a minha esposa, ou seja, estou aqui com o meu esposo, eu entro na tua presença, nós clamamos o teu sangue, abre os céus, confirma a nossa oração. Você pode ter certeza que eu estou falando para você, que Deus vai abrir os céus e vai fazer, porque Deus ama família, Deus ama unidade. Nada pode parar, nada pode deter uma família junto, tá joia? Então, em nome do Senhor Jesus, mantenha isso aí na tua casa. E outro ponto que eu quero entrar aqui é: o diabo sempre vai querer destruir a família. Esse é o propósito dele. O diabo, ele não ama a família. Então, presta atenção no que eu vou te dizer aqui nessa manhã. Vocês têm que estar em oração para que o diabo não venha destruir aquilo que Deus te deu de mais valor abaixo do Espírito Santo aqui nessa terra, que é a família. Não deixa o diabo destruir a tua família, destruir o teu casamento, destruir o teu matrimônio. Não deixa, não deixa. Certo? Não deixa, em nome do Senhor Jesus. Para você ver quando Satanás teve a permissão de Deus para destruir a vida de Jó, o que ele faz? Ele mata os filhos. Porque ele sabia que destruindo os filhos iria atingir Jó mais do que qualquer riqueza e mais do que qualquer coisa. Então, em nome do Senhor Jesus, não deixe o diabo destruir a tua família. A tua família é um projeto de Deus, certo? Foi constituída pelo Senhor, foi constituído pelo próprio Deus. E um dos maiores propósitos do diabo é destruir a tua família, tá joia? Quero ler com você um texto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 4. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4. Que diz assim: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento e duração de certo tempo, para se dedicar à oração, e depois se una-se novamente, para que Satanás não tente
por não terem domínio próprio. Eu tenho visto muitas famílias sendo destruídas aqui, ó, nesse texto. A mulher quer fazer raiva no marido, ou o marido quer fazer raiva na mulher. Ele acha que o corpo é dele e ele não dá prazer para sua esposa, não dá prazer para o teu marido. E aí o diabo encontra essa brecha, encontra essa legalidade e o diabo destrói a família. Então nós como casal, nós temos que vigiar e orar, diz o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 24. Então, em nome do Senhor Jesus, o casal é para ficar junto. Não tem esse negócio de um dorme no sofá e o outro dorme no quarto. Não. Não tem esse negócio do casal dormir brigado. Não. A Bíblia diz em Efésios, não deixa se pôr o sol sobre a tua ira. Você tem que resolver antes que o sol nasça. Você tem que resolver antes de a noite se findar. Então não fica abdicando o problema, certo? Não fica adiando as coisas, colocando debaixo do tapete. Não, coloca todas as claras, tá certo? Senta aqui, vamos conversar. Eu não gostei dessa situação, não gostei do jeito que você falou comigo. Vamos orar aqui, vamos envergonhar o diabo. É assim que se age. Aí tem muitas pessoas que por falta de sabedoria, mulheres por falta de sabedoria, lá em Provérbios capítulo 14, fala que a mulher sábia ela edifica teu lar e a tola destrói. Aí a mulher, por falta de sabedoria, ela começa a querer deixar o teu marido de lado, achando que está na vantagem, achando que está fazendo a boa coisa. Aí vem um diabo, levanta uma mulher prostituta, coloca no caminho dele e ele cai em adultério, e depois essa mulher quer questionar a Deus. Ou vice-versa, ou esse marido também quer questionar a Deus. Tá certo? Então o casal tem que estar junto. Amém? Na mesmo alinhamento, na mesma pegada, tá certo? Na mesma visão, tá joia? Em nome de Jesus, não deixa a discórdia entrar dentro da tua casa. Joga isso por terra. Isso vem do diabo. Não deixa a divisão entrar na tua casa. Joga isso por terra. Isso vem do diabo. Em nome do Senhor Jesus, você tem poder para repreender esse mal. Em nome de Jesus. Amém? Os dois foram feitos para governar. Deus juntou Eva e Adão para governar. Eu quero dizer para você o seguinte: o marido sozinho ele não consegue governar. A mulher sozinha ela não consegue governar. Os dois foram feitos para governar junto. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, o casal tem que estar andando junto para governar junto. Amém? A Bíblia vai dizer que o casal tem que estar no mesmo propósito, no mesmo alinhamento para andar junto. Olha aí, vamos ver lá em Gênesis capítulo 1, verso 28. Gênesis capítulo 1, verso 28. Olha o que Deus vai dizer. Gênesis capítulo 1, verso 28. Os dois foram feitos para governar. Não é um puxando para lá, nem o outro puxando para cá. É os dois andar junto. E Deus o abençoou e lhe disse: seja férteis e multiplicam-se e encham-se a terra. Amém? Ou seja, Deus fez a família para multiplicar. Deus fez o casal para governar. Deus deu autoridade para Adão e Eva. Governe sobre todos os animais que estão aí, sobre as plantas. Vocês podem governar. Então, em nome de Jesus, tem marido que tem jogado a responsabilidade sobre a mulher. Não, é você que tem que governar, é você que tem que ver, é você que tem que resolver. Não, tá errado. Os dois têm que andar junto. Tá certo? Algumas mulheres jogam a responsabilidade em cima do marido. Não, é você que tem que governar, é você que tem que ver, você que tem que resolver. Não, é os dois, um ajudando o outro. Tá certo? Para o fardo não ficar pesado. Então um faz uma coisa e o outro faz outra coisa.
Tá joia? O casal foram feitos para crescer junto. Claro, a mulher entendendo que o marido sendo cabeça. Tá joia? Eu tenho visto por aí muitos lares sendo destruídos também por causa dessa questão. A mulher quer ser o cabeça do lar. Às vezes o marido, ele passa algumas responsabilidades para a mulher e a mulher acha que ela nasceu para governar, ela acha que ela nasceu para ser cabeça, para mandar. Quantos lares nós temos visto onde a mulher é o cabeça, onde é a mulher que governa? Talvez foi criado assim pelas mães, pelos pais, tá certo? Não, filho, você que manda, é você que faz. Talvez as filhas viu as mães mandando nos maridos. Aí a filha entra no casamento entendendo isso, entendendo que, não, aqui não tem esse negócio de cabeça não, aqui quem manda sou eu. Não, tá errado. Então, querido, se a mulher está governando, pode ter certeza que é um espírito de Jezabel dentro dessa casa. E eu vou dizer mais, tá? Aonde Jezabel está atuando, não tem a bênção de Deus. Tem mulher que, não, eu não baixo pro marido, aqui se ele falar alto, eu falo alto. Não, não é assim. Mas eu também quero pontuar da seguinte forma. Tem marido também que acha que por ser o cabeça, ele também acha que ele pode mandar e desmandar e é do jeito dele. Não, não é assim também. Tá certo? O marido é o cabeça, o marido que faz a direção, que dá a direção, mas juntamente com a tua esposa do lado. Olha aí comigo, Efésios capítulo 5, carta do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 5, verso 24, vai dizer assim, a palavra do Senhor: de sorte que assim como a igreja está sujeito a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeito ao seu marido. É forte esse texto. A minha pergunta para você é, mulher de Deus, que está me ouvindo aí, você está sujeito ao teu marido? Você respeita o teu marido? Você entende que o seu marido é o cabeça? Porque Deus o colocou e deu isso para ele? Como é que você como é que você honra teu marido aí? Tá joia? Então precisamos rever esses conceitos aí. Se você quer ter uma casa abençoada, honra teu marido. Tá certo? Direciona o teu marido. Em nome do Senhor Jesus, tá? Então, eu quero dizer também que as mulheres também, carta do apóstolo Paulo ao Tito diz o seguinte, que as mulheres devem ser boas donas de casa. É forte esse texto. As mulheres devem ser boas donas de casa. Tá certo? Tito capítulo 2, verso 5. A serem prudentes e puras, estarem ocupados em casa, e serem bondosos, sujeitos a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que mistério profundo. Carta do apóstolo Paulo ao Tito, capítulo 2, verso 5. A mulher seja boa dona de casa, a joia, prudente, pura, estarem ocupados em casa. Tá certo? Tem muitos casamentos por aí que têm terminado, acabado, famílias se findado porque a mulher não para dentro de casa. A mulher deixa a casa toda suja, várias coisas sem fazer, tá certo? Fica batendo papo com um, batendo papo com outra, vai num lugar, vai no outro, deixa a casa toda bagunçada. Seu esposo chega do trabalho cansado e ele não recebe uma janta, não tem uma casa arrumada, e aí? Tem muitos casamentos que têm acabado dessa forma, tá? Então esse texto está dizendo que as mulheres têm que estar ocupadas em casa, tá joia? E serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, tá certo? Se você quer viver o sobrenatural de Deus no teu casamento,
quer ter uma família padronizada, segundo a vontade de Deus, você precisa aí entender isso que está sendo falado aí. Tá joia? Em nome do Senhor Jesus, tá? Agora eu quero dizer aqui alguns conhecimentos de causas. Por que o diabo odeia a família em geral? Por quê? Tá a pergunta. Depois, claro que você tem aí um vasto conhecimento, eu creio. Manda para mim aí alguns questionamentos em cima dessa base. Eu peguei só alguns aqui por causa do tempo do vídeo, mas manda para mim aí, por que o diabo odeia as famílias em geral? Eu pontuei aqui 3 pontos. Tá dizendo assim, por que o diabo odeia as famílias em geral? A família representa Deus na terra. É isso mesmo. A família representa Deus na terra. Quando você olha para uma família, você vê a criação de Deus. Não é homem com homem, mulher com mulher, não. Estou falando homem, macho, fêmea e os filhos. Você vê a glória de Deus. Salmo 19 diz que os céus anunciam os teus firmamentos e a terra anuncia as obras das tuas mãos. Quando nós vemos criança correndo, o marido amando a esposa, honrando a esposa, tá certo? Nós vemos a glória de Deus. Então eu quero que você veja comigo a Bíblia aí, Efésios capítulo 2, verso 19, vai dizer assim, portanto, vocês já são estrangeiro e nem forasteiro, mas concidadão dos santos e membro da família de Deus. A minha casa e a tua casa são membro da família de Deus. E o diabo não vai destruir. Em nome do Senhor Jesus. Segundo ponto. Família traz a multiplicação da geração e alegria. Por isso que o diabo odeia a família. A família na terra traz a multiplicação de geração em geração, amém? A glória de Deus, uma geração vem, outra vai, outra se levanta e assim sucessivamente. A família alegra o coração de Deus, tá certo? A família nasceu no coração do Deus Todo-Poderoso e nós não vamos entregar nossa família para o diabo, não, em nome de Jesus. Nós não vamos entregar o nosso filho para o diabo, não. Não abrimos mão da nossa casa, não abrimos mão do nosso casamento, não abrimos mão do nosso filho. Em nome de Jesus. Êxodo capítulo 1, verso 7. Os realitas, porém, eram férteis, proliferavam, tornando-se numerosos, e fortaleceram-se muito tanto que se encheram a terra. Olha que lindo. Os realitas, eles eram férteis e se multiplicava muito, se fortalecia muito e enchia toda a terra. Eu e você fomos constituídos para ser fecundo, para gerar filhos, gerar famílias debaixo da graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Por isso que o diabo odeia a família. Por isso que o diabo está perturbando, colocando homem com homem, mulher com mulher. Homem com homem não pode gerar filho, não pode gerar filha. Não pode dar continuidade na família. Por isso que esse é o propósito do diabo, é parar com a família. Mas a minha geração e a tua geração não vai parar. Em nome de Jesus. Porque ela está baseada na palavra. Baseada debaixo do decreto de Deus. Verso 16 vai dizer assim. Vocês ajuntarão as hebreias a dar à luz, e verifica-se meninos, matem-se, se for menina, deixa viver. Veja só, o povo de Israel estava lá no Egito, o diabo estava enfurecido porque eles se multiplicavam. É o texto que nós estamos lendo aqui, Êxodo, capítulo 1, verso 7. O diabo não gosta da multiplicação, tá joia? Então, o que acontece? O povo lá estava se multiplicando muito e ficando numerosos e poderosos. Então o diabo se levanta e começa a usar alguns demoniados lá
para cortar a geração, diminuir essa multiplicação. Aí ele fala aí, ó, ajunta as hebreias que dá a luz, verifica se for menino. Se for menino, pode matar. Numa dessas, Moisés foi poupado. Você conhece a história. Então, o propósito do diabo sempre foi de acabar com as famílias, certo? De acabar com a geração. Terceiro ponto, por que o diabo odeia as famílias? Porque o diabo não quer ver ninguém feliz. Pode ter, tá certo que eu estou falando com você. O diabo não quer ver ninguém feliz. O propósito dele é a sua bandeira. João capítulo 10, verso 10. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Essa é a tua finalidade. Matar a geração, destruir o nosso sonho, nossos projetos, roubar a nossa felicidade, é o propósito dele, roubar os casamentos, levar os filhos para destruição, droga, bebida, tá certo? Mudar aí o pensamento do gênero. Então Satanás vem com esse propósito, ele quer matar as famílias na terra, ele odeia as famílias, porque a família glorifica a Deus. A família alegra o coração do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, lá em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, verso 4. Nós vamos ver isso aqui agora. 1 Samuel, capítulo 30, verso 4. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. Nesse texto aqui, Davi pega os teus soldados e vai guerrear contra os amalequitas. Ele vai guerrear e ele morava juntamente com a sua família numa terra chamada Siclac. Ele e os seus soldados. E a Bíblia diz que quando Davi volta da guerra, ele encontra a cidade destruída a fogo. Tudo destruído. Quando Davi chega juntamente com aqueles soldados, ele não encontra a tua esposa, não encontra os teus filhos. Porque o diabo, o inimigo, tinha roubado a tua família quando ele saiu para guerrear. Então, quando Davi ele volta, ele não vê a família dele, nem aqueles homens, vê a família deles. A Bíblia diz que todos eles, principalmente Davi, choraram em alta voz até não ter mais força. E no texto, se você ler um pouco mais para frente, você vai ver que o inimigo, eles estavam fazendo festa com a desgraça de Davi, com a desgraça que eles estavam passando. Muito forte esse texto. Então, quando Davi ele chega na tua casa, ele não encontra a tua família, ele se desesperou e chorou. É isso que o diabo quer fazer. O diabo quer que você se desespera. O diabo quer que você não tenha alegria. Ele quer ver você chorando. Ele quer ver você triste. Quer ver você sem perspectiva de vida. Ele quer ver você sem sentimento. Ele quer matar o teu sentimento. Então, como que o diabo faz isso? Ele faz destruindo a tua família, destruindo a família. Tá joia? Então, em nome do Senhor Jesus, não deixa o diabo destruir a tua família. Se levanta aí como profeta, se levanta aí como mulher de Deus, se levanta aí como homem de Deus, em nome de Jesus. Não deixa o diabo destruir a tua família.
Dá o decreto em nome do Senhor Jesus. Aqui eu repreendo. Eu repreendo Satanás na minha casa. Sai. Aqui você não tem oportunidade. Aqui você não tem feito. Aqui você não tem poder aqui dentro da minha casa. Repreenda. Declare mesmo. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa estamos nos pés do Senhor. E eu quero fazer a conclusão, quero terminar agora. Em nome do Senhor Jesus. Quero terminar esse estudo dizendo o seguinte, que Deus criou o homem e fez deles dois e ordenou que os dois fossem um, formando a família para nos fazer crescer em tudo. Sua família fez você crescer em tudo? Aí está a pergunta. No corpo, na alma, no espírito, no emocional, racionalmente, afetivamente, em relação ao espiritual e ao material, ou só te deu de comer? Faça da sua família o que Deus quis que fosse. Os dois ligados em um só, para todos crescerem, casal e filhos. Se o casal for um, em um espírito, também os filhos serão santos, piedosos, tementes e adoradores de Deus, constantemente abençoados. A joia? Então, em nome do Senhor Jesus,